A nossa pauta hoje ela é bem rápida, mas ela é bastante importante. O Calil está aqui hoje como representante da Secretaria de Planejamento e Inteligência Urbana para apresentar a Replan, que é um repositório de normativas e outras questões de planejamento urbano. Lá tem manuais, tem indicadores, etc. Então é bem legal. É uma ferramenta bem importante dentro da gestão territorial e do planejamento urbano da cidade, então é bem importante que nós, como conselheiros, fiquemos atentos, né, ao que está ali dentro do site e divulgar também para os demais, para as entidades e para as demais entidades, que é bem importante. Eu lembro que estão abertas as inscrições para a eleição, 2, 3, 4, acho que até amanhã. Então, isso também é importante de todo mundo fazer a inscrição da sua entidade e para que a gente tenha bastante participação. Foi encaminhado ao longo da semana ali, o João encaminhou os links necessários, né, para entrar no processo. Foram feitos alguns ajustes também, acho que foi a conselheira Esther que solicitou. E, né, assim que todo mundo, né, se todo mundo puder divulgar a inscrição para as eleições e depois o resto do calendário também é bastante importante. Como pauta da reunião de hoje, a gente tem, primeiramente, a aprovação da ata da reunião de número 80, que foi a reunião passada. Não sei se alguém tem alguma coisa a se manifestar, se ninguém tiver nada a se manifestar, a gente procede para a votação. Só lembrando que da ata teve uma alteração do Jorge, né, que foi encaminhada hoje pela manhã, já foi incluída. Eu encaminhei a ata já com a solicitação dele, com a inclusão, que é a última frase, a última fala dele no final da ata, tá? Então, se não existe nenhuma manifestação, eu vou botar em votação a aprovação da ata de reunião 80. Quem aprova, por favor, permaneça da forma como está. Quem não aprova, se manifeste. Então, fica aprovada a ata da reunião de número 80. Eu vou fazer uma inversão aqui, bem rápida, Calil, na pauta, só para também apresentar a questão da Conferência da Cidade. A Rode e o Salomão estão aqui. Na última reunião, foi perguntado se eles poderiam indicar um terceiro nome que não seja conselheiro para compor a comissão da organização da conferência. E a gente consultou aqui e entendemos que teria que ser um representante do Conselho da Cidade, né, um conselheiro, para fazer parte da comissão organizadora. E por isso eles solicitaram que o Salomão faça parte também da comissão organizadora. Então, seria mais aqui uma formalidade de inclusão do Salomão na comissão organizadora da conferência. E a gente pretende trabalhar nisso já essa semana, tá? Começar as reuniões, então, da comissão, junto com quem vai nos ajudar a organizar também, que provavelmente seja a FEPES. Não sei se alguém tem alguma questão em relação a essa inclusão, ou se mais alguém pretende, né, se dispõe a também auxiliar aí na comissão, seria mais uma oportunidade. Oi, Ivana. Não está na pauta, mas... Oi, Ivana. Então, Ivana, sem microfone. Desculpa, pode falar, Jorge Getúlio. Então, eu me coloco à disposição, mas infelizmente não posso, assim, estar presente, né? Então, eu me coloco para auxiliar no que for possível, mas, assim, por trás, né? Atrás da cortina, né? Precisar revisar Sim. alguma coisa, estou aqui à disposição. Tá bom? Ótimo. Precisando, a gente, então, aciona você, Jorge Getúlio. Obrigado. Por nada. O Alexandre, ele é ali do gabinete do prefeito, ele faz parte da comissão organizadora da eleição. Se todo mundo pudesse, a gente voltar um pouquinho e ele apresentar o site, se não foi problema para ninguém, só para todo mundo entender como que está funcionando e instruir, se for necessário. Alexandre, pode passar um pouquinho ali nas informações para a gente, por favor?
Vando, estou abrindo o site aqui, tá? A gente está com Wi-Fi no computador e está bem lento. Tá, a gente pode deixar isso então para o final da reunião, Alexandre. Seria melhor, porque daí a página carrega e, né, Tá e bom. a coisa funciona mais fácil, tá? Tranquilo. Hélio? Presidente, até com base na observação do Getúlio, na inclusão da ata que nós acabamos de aprovar, seria importante que o senhor pudesse fazer a aprovação da pauta, inclui esse item na pauta e já faz a aprovação para seguir o rito. Fica a sugestão. Desculpa, Hélio, eu não entendi. Aprovar a pauta agora, nessa reunião, para a próxima, ou aprovar as pautas anteriores? As pautas são aprovadas sempre, a pauta da reunião é aprovada no ato do início da reunião, né? Então, Sim. se tiver algum assunto, por exemplo, no caso dessa apresentação, eu entendo que sugerir a inclusão dela não teria nenhum problema, mas é um pensamento pessoal, mas, de qualquer forma, tem o trâmite do regimento, a aprovação da pauta na realização da reunião, né? Tá bom. Foi isso, a sugestão que o Getúlio colocou, que ele tinha falado já na última reunião, pedindo para lembrar esse rito. Ele Sim. pediu a palavra, mas ele faz explicamento. Tá bom, entendido. Jorge? Então, aproveitando o que o Hélio falou, né, realmente, no início da reunião, a gente tem que aprovar a pauta, né, isso está no regimento interno, e no final a gente tem que já sugerir a pauta para a semana seguinte, né? Uhum. E Tá bom. esse artigo não vem sendo cumprido há muito tempo. Hoje a gente altera o regimento interno ou cumpre ele, né? Por favor. Obrigado. A gente pode fazer a aprovação da pauta sem problema no início de cada reunião e ao final dessa eu vou solicitar sugestões para a próxima pauta para a gente fazer a minuta dela. Fala, Hélio. Em relação à sugestão à próxima pauta, presidente, isso requer um pouquinho mais de organização. Então, de repente, vale a pena vocês avaliarem de uma organizada para, a partir da próxima reunião, até se for possível, sugerir para a próxima reunião, para não comprometer, de repente, algum assunto importante e a gente comprometer isso. Então, fica a sugestão para que a próxima reunião possa apresentar isso. Uhum. Hélio, nessa reunião a gente não tem sugestão para a próxima pauta, mas eu pediria que todo mundo, se houver alguma manifestação específica, né, de algo de planejamento urbano, gestão territorial, tudo aquilo que é atribuição do conselho, que quisesse que fosse exposto nas nossas reuniões, expusesse, né, ao final da reunião, tá? Para a gente até começar a montar as pautas próximas. Ok? Pessoal, então eu vou agora abrir a palavra para o Calil. O Calil é superintendente da SMPIL e vai apresentar, então, no site da Replan todos os seus recursos, facilidades e etc. Calil, nos ouve? Sim, Ivana. O meu áudio tá bom para vocês? Tá, sim. Então tá. Bom, boa tarde a todos, todas. Obrigado, secretária Ivana, nossa presidente do conselho. Todos os conselheiros, né, e conselheiras. Pessoal, o tema realmente vale a pena, tá? A gente dedicar um tempo aqui dessa tarde de hoje para falar sobre ele. É algo que esse conselho já pediu algumas vezes, participou da construção, já falamos dessa questão em reuniões passadas, que é de a prefeitura disponibilizar um portal único, onde a gente centralize tudo que diz respeito à matéria do planejamento urbano em Florianópolis, seja regulamentações, normas acessórias, cartilhas, documentos que a gente tenha produzido, documentos técnicos, indicadores, mapas. Isso é um pouco do que existia de necessidade, um portal único. Na Secretaria de Planejamento, a gente já estava com essa ideia no ano passado, a gente passou o ano passado, de 2023, construindo a plataforma, e eu vou apresentar ela aqui para vocês em primeira mão, e já antecipo, né, para pegar aí o quórum com todos os conselheiros, na quinta-feira, agora, dia 9, nós faremos um evento técnico
vou encaminhar ali para a presidente, para ela encaminhar no grupo do Conselho da Cidade um convite de um evento técnico de lançamento da rede de planejamento e mostrar as ações do GeoFloripa. Eu vou abrir rapidinho só o convite aqui, eu acho que vale a pena antecipar, porque às vezes, eventualmente, alguém sai da reunião e aí a gente aproveita que estamos todos por aqui. Bom, deixa eu ir na tela inteira e depois eu me organizo. Deixa eu ver. Tela inteira. Vamos aqui. Pessoal, esse é o evento, tá? Acho que vocês estão visualizando. É um evento técnico, tá? Não... Tá visualizando? Agora sim, da minha parte. Tá, obrigado, Hélio. Eu não tô vendo, tá, Hélio? Eu tô com a câmera, tô com a tela cheia aqui. É isso aí. Assim, ó, da minha parte aqui eu tô vendo, acredito que os demais também estejam. Perfeito, pessoal. Então, assim, estamos vendo, sim. É um evento técnico, né, não muito grande. A gente vai transmitir também no YouTube e para quem tiver condição de participar presencial, eu acho que a presença do Conselho da Cidade é fundamental. Nós vamos apresentar o GeoFloripa. O GeoFloripa é o Sistema de Gestão Territorial de Florianópolis. Nós implantamos ele em outubro de 2022, então tem 1 ano e alguns meses, né? A gente quer mostrar para vocês até onde a gente já foi, né, para o público presente, quais são os serviços, os avanços que o município deu em relação à temática da gestão territorial. E vamos fazer também um bloco da rede de planejamento, que é esse portal que eu vou trazer para vocês agora. Então, desde já fica o convite. Pessoal, vou direto aqui para o site, tá? Talvez alguns de vocês já tiveram acesso ou ainda não. Portal da rede de planejamento, tá? A rede de planejamento, a revisão do plano diretor, ela trouxe uma atualização do artigo 304, se eu não me engano, que o artigo 304 trata do sistema de gestão da política urbana. E aí nós tínhamos lá o sistema de informações municipais, o sistema de indicadores, e entrou, a partir da revisão, que a rede de planejamento faria parte, então, do sistema de gestão. E aí esse conceito de rede de planejamento é, na verdade, uma grande rede que integra outras redes, porque na prefeitura, sobretudo no planejamento urbano, nem sempre uma secretaria atua sozinho num tema, né? Quase sempre é em rede. Então, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano junto com o planejamento, junto com a Floran. Na outra é o planejamento junto com a infraestrutura, junto com a Franklin, e assim por diante. Então, a gente tem trabalhado em rede. Esse conceito de rede de planejamento veio para dentro do plano diretor, e agora nós lançamos o portal da rede de planejamento. Então, vai ser essa plataforma interativa, onde toda a sociedade vai poder consumir, num espaço único, as informações relacionadas a esses temas de planejamento e gestão territorial. Vou passar rapidinho aqui, tá? Mas é uma página simples. Essa é a interface da página principal, então tem um buscador aqui, você pode pesquisar. Tem... Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta, é o Hélio que está falando. Claro, Hélio, claro. Quando a pessoa vai pesquisar aí, ela tem que fazer um login antes ou é aberto? Não se É identifica? aberto, Hélio, é aberto. A área logada, Hélio, é um outro link, e aí quem está utilizando é o pessoal que está gerindo a plataforma. Então, esse é o ambiente aberto, tá? Obrigado. Acho que até para começar vale a pena falar o endereço, né? Vou até colocar ele no chat, eu acho que se vocês quiserem depois, ou enquanto eu vou falando, acompanhar. Eu vou desligar minha câmera, que eu estou sentindo que está travando um pouquinho. Ó, tá no link ali no chat, e aí eu volto para a tela de apresentação. Então, o portal da rede de planejamento, essa interface geral dele aqui, quando abre o site, tem um buscador, tem os itens, os tópicos acima, então a gente começa pela rede de planejamento, né? E aí, dentro dela ali, tem as redes que compõem a rede de planejamento, então a rede de espaços públicos, a rede de mobilidade, a rede de equipamentos comunitários. Depois tem os programas que a prefeitura tem trabalhado, Floripa Regular, né, de regularização, Floripa para Todos, né, que é o projeto do BID, né, de financiamento do BID, e às vezes terão alguns serviços atrelados. No caso aqui, na rede de planejamento, está atrelado a emissão de diretrizes urbanísticas.
A gente está construindo a plataforma, tá? Isso é muito dinâmico. Pode ser que de hoje para amanhã mude, porque hoje pela manhã nós fizemos uma reunião justamente sobre a plataforma aqui com algumas adequações. Então é algo bem vivo, bem dinâmico. Depois, pessoal, tem o tema dos espaços públicos, tá? Então, para o pessoal consultar, né? Manual para implantação de parklets, manual de calçada certa, de ocupação de faixa de areia, adoção de espaço público. Então, tudo que tiver relacionado a espaços públicos vai estar nesse tópico de espaços públicos. Depois tem a parte de mobilidade, os projetos do Ponte Viva, o projeto do Centro-Leste, o PROBICE, né, que é a comissão que o pessoal tem trabalhado aí, a infraestrutura cicloviária na cidade, alguns manuais também, manual do espaço cicloviário. Então, a gente sempre tem tentado, em cada um desses tópicos, colocar todos os projetos e serviços relacionados a eles e a documentação técnica que as secretarias têm produzido. A nossa secretaria, né, e o IPUF também anteriormente, produziu uma série de manuais, e então esses manuais hoje vão estar todos disponíveis na plataforma. Equipamentos comunitários também, é algo que a gente está iniciando já com alguns projetos, né, mas já é possível consultar aqui o projeto da Antonieta de Barros, da escola, do Clube 12, do Parque Urbano da Marina na Beira-Mar. Depois, eu acho que o que mais vai ter conteúdo hoje, que foi esse pontapé inicial que nós demos foco na secretaria, é relacionado ao plano diretor. Então, eu vou entrar aqui em uma das páginas, mas só para vocês verificarem. Então, clica no menu, ele vai baixar uma tela. Então, em relação ao plano diretor, né, a gente tem o plano diretor vigente, vai ter um histórico do plano diretor, planos distritais, plano de mobilidade. Depois vai tratar de instrumentos, né, os instrumentos relacionados ao plano. Então, tem uma página dedicada aqui para outorga onerosa, EIV, planta genérica urbanística de valores, a calculadora de outorga residencial também, em relação aos incentivos, paisagem e patrimônio também, toda a parte ali do Cefam, de patrimônio histórico, paisagem urbana, arte pública, as cartilhas que foram produzidas, do Conselho da Cidade, depois eu vou abrir a página também para a gente ver, e os documentos produzidos, tá? Então, depois era interessante vocês passarem por ali, bastante material já do plano diretor produzido e disponibilizado ali. Rapidinho eu vou entrar nessa do plano diretor vigente. Esse é o layout padrão das páginas, tá? E aí, cada uma com seu tema. Essa do plano diretor, então, traz um texto base, né, do que é o plano diretor, dá encaminhamentos para a página de revisão do plano diretor de 2022, acesso a texto consolidado, né, acesso a 739, que é a lei que alterou o plano, os anexos, as regulamentações, até então aprovadas e publicadas, e aí, de instrumento urbanístico, incentivos, de PEU, os decretos de planos distritais, decretos relacionados ao microzoneamento, né, o trabalho que foi feito, enfim. Então, depois vocês deem uma passada por aqui, vai estar bem detalhado. Rapidinho, do histórico do plano diretor, acho que vale a pena também, para a gente ter esse conteúdo também de histórico da política urbana em Florianópolis, né, a nossa equipe produziu um texto técnico, com pesquisa, né, e colocou aqui como que se deu essa evolução, né, desde 1955 até 2023, como que se deu, né, a política urbana, os zoneamentos e como que evoluiu no decorrer do tempo. Bom, e depois, pessoal, não vou entrar em todos, mas queria demonstrar só aqui essa cartilha, tá? Que é a cartilha explicativa do plano diretor. Vale a pena consultarem depois. Ela vai estar disponível na página, é só clicar aqui no PDF, um pouquinho pesadinho, mas eu já abri ela antes. Então, só para vocês terem ideia do que é esse documento, uma cartilha produzida explicando os principais conceitos, né, do plano diretor plano diretor revisado, né, após sua atualização. Então, foi um material produzido em janeiro de 2024, e vocês vão poder consultar aqui os principais conceitos, o que é o plano histórico, os princípios e diretrizes do plano, estratégias. É uma cartilha bem ilustrada, né? Todos vocês tiveram acesso a esses temas durante a revisão do plano e discutem essa matéria aqui no âmbito do Conselho.
mas ela em formato de cartilha, eu acho que ela ficou bem didático, bem ilustrado, ficou um material bem bonito e bem legal de ser utilizado. Bom, e assim como esse, tem outras cartilhas, pessoal, recomendo fortemente que vocês verifiquem. Tem cartilha explicando a aplicação de incentivo, tem cartilha de outorga, tem cartilha relacionada a tombamento, comunicação visual, tem bastante material produzido. Depois do plano diretor, tem uma outra área, que é a gestão territorial. Aqui, então, a gente sai um pouco do âmbito do planejamento e vai para essa área de gestão do território, né? Alguns links aqui, eles encaminham para nosso sistema de gestão territorial, para o Geoportal, mas tem também algumas ferramentas que nós criamos aqui dentro. Então, vou mostrar para vocês. Então, em relação à gestão territorial, tem o acesso ao Geoportal, ao GeoFloripa, né, que é o nosso sistema de gestão territorial. Mapoteca digital, tem mapas temáticos já produzidos por distrito e mapas, o mapa físico-político, que é uma série de produção cartográfica que a gente faz atualizando os mapas da cidade. Depois, em relação a instrumentos aqui, tem de novo, né, a PGURB, e tem essa plataforma do Floripa em Números, que eu quero dar um destaque aqui para vocês. O Floripa em Números é um programa do município, tá? Que ele instituiu o sistema de indicadores municipal, tá? Era uma previsão também do plano diretor, lá no capítulo que trata de gestão da política urbana, que o município tivesse um sistema de medir indicadores, né? Para a gente acompanhar como que as coisas acontecem no território. Anualmente, o município já produz indicadores, tá? Seja para atender ali aquela publicação do ICES, né? Que o pessoal do Floripa Sustentável, se eu não me engano, encabeça ali junto com a UFSC. Depois, nós produzimos alguns indicadores também para fazer certificações, por exemplo, o Bright Cities, tem o City Nova, tem alguns programas que a gente participa e produz indicadores. O Floripa em Número nada mais é do que criar, então, esse portal de indicadores próprio do município. Nós, inclusive, regulamentamos ele por decreto, tá? E aí, tá na tela aqui para vocês, depois, se for o caso, consultar. É o decreto 26.363, de 2024, que ele institui o Sistema Municipal de Indicadores do Floripa em Números. E aí, o Floripa em Números, ele está disponível dentro da página da Replan, essa ferramenta. Ele hoje é estruturado em 10 eixos temáticos, que são eles: planejamento urbano, mobilidade urbana, saúde, educação, inclusão e desenvolvimento social, ambiente e mudanças climáticas, infraestruturas urbanas, desenvolvimento econômico, governança e gestão e segurança, tá? Depois, a gente consegue ainda trabalhar esses indicadores que estão dentro dos eixos por ODS. Então, a gente pode trabalhar ele pelo eixo temático ou pelo ODS, que faz parte, então já está bem relacionado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A plataforma hoje, ela está estruturada para trabalhar com 101 indicadores, e aí, depois passando por aqui, vocês vão ver um pouquinho de como que dá, tem um textinho explicativo aqui, de como que o município está pensando, né, que vai funcionar, então, tá bem legal, tá, gente? Vale a pena, assim, teve um trabalho técnico, um trabalho de construção junto com o gabinete do prefeito, a gente discutiu bastante essa questão dos indicadores, é algo que todo mundo ganha, Florianópolis ganha, a administração pública ganha e a sociedade no controle social também ganha, todo mundo, acho que a plataforma é bem bacana. E aqui é a plataforma, tá? Então é possível pesquisar o indicador, é possível selecionar ele por tema, né? Por eixo temático, então, vamos nos indicadores de planejamento urbano. Ele vai listar os indicadores disponíveis, e aí você clica e pode verificar. Então, estudos de impacto de vizinhança aprovados, né? Esse indicador. Vai abrir daí a página do indicador. A série temporal, nós estamos com uma dificuldade, por quê? Porque a produção de dados ela é recente, a estruturação, e a carga no sistema foi desse ano de 2022 para frente. Tem alguns que tem até 2020, mas vocês vão perceber que a coisa vai funcionar melhor daqui para frente, tá? Os próximos anos,
é cobrar do município fazer esse acompanhamento aqui, o Conselho da Cidade, para que essa plataforma siga sendo atualizada. Eu acho que é uma maneira bem legal de entender como que os indicadores têm evoluído. Então, aqui no EIV vai ter um gráfico, tá, disponível, o quantitativo na página ao lado, uma nota metodológica relacionada àquele indicador. Então, isso é muito bacana, porque volta e meia a gente verifica indicadores, né, do próprio de Florianópolis, mas que não tem uma nota metodológica, né, uma nota explicativa de como se chegou naquele cálculo. E aí, às vezes, tem o mesmo indicador calculado por duas fontes e os resultados diferentes. Então, assumindo que o Floripa em números é o Sistema Municipal de Indicadores oficial, aqui está a nota metodológica e é possível depois fazer cruzamento com indicadores e dados de outras plataformas. Aqueles que têm relação com os distritos serão classificados por distrito, no caso aqui os estudos de impacto de vizinhança aprovados, né? Então verifiquem aqui, no ano de 2022, os ingleses foi o que mais teve, né, 19, seguido pelo distrito sede, 16. E ainda, acho que nesse indicador aqui não tem, alguns dos indicadores terão também um mapa embaixo, que não é esse aqui ele faz o filtro do gráfico, mas terão também um mapa interativo embaixo que vai ser possível analisar a informação de maneira espacial. Deixa eu voltar aqui. Então, é uma plataforma bem legal, vale a pena passar por ali depois. São 101 indicadores. E, por fim, gente, aqui, fechando essa passada rápida, depois a gente acho que pode voltar em situações específicas. Na gestão territorial ainda, a gente encaminha, né, lá para os principais serviços hoje disponíveis, que são os serviços automatizados, consulta de viabilidade de instalação, de construção, consulta ambiental. Então, se clicar aqui, ele encaminha para a página que gera o serviço. E o último tópico aqui principal do site, a gente chamou de participação e gestão, tá? É onde a gente pretende deixar uma página, né, ou algumas páginas, para que seja possível acompanhar os trabalhos, por exemplo, do Conselho da Cidade, tá? Aqui a gente já criou do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, estudos de impacto de vizinhança em análise. Então, a ideia é ter esse tópico aqui como uma interface de transparência, de controle social, para que a gente tenha painéis aqui, por exemplo, a prestação de contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. A ideia é trazer aqui para dentro, né? A gente sabe que isso é uma coisa latente, a gente conversa isso nos últimos anos, né, que precisa melhorar a maneira de dar transparência no fundo. Agora, com a regulamentação da outorga e toda a revisão do plano, provavelmente vai ficar mais dinâmico, né, a entrada de recursos e também a saída. Então, a gente já preparou aqui uma página para trazer aqui para dentro e melhorar daí essa prestação de contas. A ideia é também criar páginas para os conselhos e comissões. A gente já tem aqui uma criada do Conselho da Cidade, para o BICE, para o Comitê de Vias, para o Comitê de Consolidação do Microzoneamento Oficial. Que eu vou entrar rapidinho nesse, vou pular o Conselho da Cidade, que foi um trabalho muito técnico, interessante, que a gente fez no ano passado, após a revisão do plano, de consolidar o mapa, né, e as emendas legislativas lá de 2014. Era um problema grande, né, e a gente montou um grupo técnico, fez esse trabalho de consolidação, e todas as reuniões houveram ata, então toda a documentação a gente disponibiliza aqui. Então ficou uma interface pública bem legal, para que todo interessado consiga ter acesso. Vamos na página do Conselho da Cidade. Então as páginas são bem padrão, né, o layout dela, e aqui tá as informações do que é o Conselho, né, os principais atribuições do Conselho da Cidade, né, porque é importante, quem compõe. E provavelmente, eu sei que a gente já conversou sobre isso, eu e a Ivana, o material para a eleição do Conselho, da conferência, eu sei que vai vir aqui para dentro também, e vão ter páginas dedicadas, né, aos trabalhos que vão ser desenvolvidos daqui para frente, né. Aqui, só para vocês verificarem, já foram carregadas algumas atas, né, de reunião do Conselho da Cidade, ó. Não abri nenhuma delas, mas depois vocês podem passar por aqui e verificar. Acho que tem até o ano passado.
Bom, pessoal, página inicial de novo, tá? Aqui tem alguns cards. Aqui é possível fazer a busca. Eu vou buscar alguma coisa aqui, por exemplo, plano diretor, tá? A plataforma ela é configurada com palavras-chave, né? Algumas tags. Então, tudo que a gente carrega no site aqui da rede de planejamento, que a gente coloque a tag plano diretor, quando a gente vir fazer a busca aqui na frente, é possível fazer o filtro e listar todas elas, né? Então, vejam que tem uma série de páginas publicadas que tem essa tag. Estou correndo para baixo aqui, ó, e com plano diretor. Então, só para mostrar um pouquinho, né, da ferramenta, a Secretaria de Planejamento, assim, a gente está bem satisfeito com conseguir fazer essa entrega, porém não acaba por aqui, né? A gente vai lançar ela quinta-feira, nesse evento técnico, né? Mas a ideia é gestão, né? É isso que a gente tem repetido muito também em relação à própria cidade, né? Não adianta planejar, né? Não adianta só lançar. A gestão é que vai fazer a coisa acontecer. Então, internamente, nós temos uma diretoria dedicada à gestão da plataforma, que é a Diretoria de Inovação Urbana, e dentro dessa diretoria, a equipe ali que trabalha nela está focada, então, em melhorias para essa plataforma aqui. Alimentação, trazer todo o conteúdo, substituir coisas que já estão defasadas, principalmente agora com a regulamentação do plano diretor. Às vezes a gente sobe um tema, depois, né, na semana seguinte, atualizou um decreto, então tem que vir fazer essa gestão. Tem coisas que não competem só ao planejamento, né, outras secretarias. Então, esse arranjo institucional a gente está fazendo. Estamos começando pelo planejamento urbano e pelas secretarias mais próximas, e aí aqui já quero fazer uma saudação à nossa secretária de Desenvolvimento Urbano, né, Habitação e Desenvolvimento Urbano, que tem sido bem parceira, né, e vai ser uma das principais, um dos principais atores junto com o Planejamento Urbano, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Fundação Municipal do Meio Ambiente também, para trazer para cá as questões também depois de meio ambiente. Pessoal, é isso, tá? Vou ficar aberto, Ivana, e para todos os conselheiros, para eventualmente fazer alguma fala. Eu acho que o mais legal é vocês agora utilizarem a ferramenta, acessarem e reforçar aqui mais uma vez o convite para os conselheiros nessa quinta, das 13 às 17 horas. A gente dividiu a tarde em 2 blocos, tá? Já antecipo aqui. O primeiro bloco vai ser sobre o GeoFloripa, então para verificarem todos os avanços que o município tem feito em relação a gestão territorial. Segundo bloco, do meio da tarde para frente, rede de planejamento, tá? Então, apresentação breve, não preparei PowerPoint, nada, a ideia era mostrar mesmo e conversar com vocês. Desculpa, Calil. Agradecer, né? Agradecer pela apresentação. Eu vou abrir a palavra ali para o Hélio, que levantou a mão antes. Hélio, por favor. Uma boa tarde a todos aí, boa tarde, Calil, parabéns pela apresentação, parabéns pela construção, isso vai ao encontro daquilo que a gente sempre aí solicitou ao Poder Público Municipal, que é a transparência, que é as informações ao alcance de todos, aí vocês realmente avançaram bastante nisso, parabéns aí, e eu espero que essa ferramenta ela seja garantida e fique instituída através de uma, de uma de um plano de Estado, não fique só no plano de governo. Então, sinceramente, a minha preocupação nesse momento é essa, mas parabenizar a todos aí, a todos, eu sei, tenho certeza que foi um trabalho interdisciplinar muito forte, agradecer a todos, parabenizar o teu secretário, secretária Ivana e os demais que participaram, toda a equipe que participou do processo de construção disso aí. Parabéns. Carlos, por favor, levantou a mão. Boa tarde. Da mesma maneira, né, eu queria fazer minhas as palavras do Hélio em relação a esse avanço, como é que se diz assim, exponencial na questão da disponibilização das informações para os contribuintes, para os munícipes, né, as pessoas que têm interesse no desenvolvimento do município, sem dúvida nenhuma. Mas só que eu queria aproveitar, Ivana, como nós não temos assunto geral na pauta de hoje, mas tem um tema aí que eu tenho recebido uma série de questionamentos
por parte de pessoas que estão aí aprovando projetos, que é a questão de pareceres em relação ao uso daqueles de incentivos, né? Especificamente na questão da fruição pública. Existe alguma dificuldade, existe alguma pendência de algum tipo de regulamentação para que esses pareceres saiam mais céleres? Carlos, eu vou antecipar um pouco a resposta ali, tá? Mas eu vou pedir para a Ivana depois responder ele no final, que daí a gente também vai colocar a apresentação do Alexandre. A gente está sendo criado um comitê de fruição, né? E uma regulamentação também nova. Se criou um comitê gestor do plano diretor e grupos técnicos de trabalho, e um dos grupos técnicos de trabalho seria o de fruição. Então, realmente, isso está como prioridade, tá? Agora das atividades da secretaria. E eu vou, no final, ali, passar para a Ivana para ela responder, ela só teve que atender uma questão agora, tá? Mas ela pode complementar mais essa questão, mas realmente é uma questão técnica que está sendo bem trabalhada agora com os grupos técnicos, tá? Existem 5 grupos técnicos, uma questão de ambiental, ou do microzoneamento, que o Calil é um dos coordenadores, enfim, tem outros de vias também públicas, então são questões que estão sendo levantadas aí no comitê geral e grupos técnicos de trabalho. Assim, ó, só uma questão, já aproveitando ali, o Calil apresentou e tem a parte do conselho ali, né, um espaço que é destinado ao conselho. A gente está atualizando aquele espaço, então foram baixadas algumas atas, as últimas, tá? A gente está organizando esse espaço, porque existe um espaço anterior ainda no site da prefeitura, que é do conselho, e por causa das eleições, a gente está mantendo aquele espaço antigo ainda, porque é onde vão as informações, inclusive o Alexandre vai apresentar, tá? Onde tem as informações das eleições do conselho. Tá? Então, antes, o Jorge, seria uma questão sobre sobre o que o Calil apresentou? Sim. Então, eu vou passar a palavra para ti, e daí depois a gente vai apresentar a questão ali referente às eleições. Ok. Então, só relembrando, então, que o artigo 304 relaciona 4 instrumentos, né, que é Fundo Municipal do Desenvolvimento Urbano, Sistema de Avaliação do Desenvolvimento Urbano, Sistema de Informações Municipais, Sistema de Acompanhamento e Controle do Plano Diretor. Esse REPLAN também está citado no Plano Diretor, não me lembro. Mas, então, tem lá dentro o Fundo Municipal, mas eu estou vendo que falta ainda algumas informações, tipo balancete, né? Eu não sei nem se ele foi criado, mas não sei se está em vigor ainda, né? Mas seria uma informação a acrescentar nesse site aí do Fundo Municipal, né? E também criar como sugestão minha, criar local para sugestão da população, né? Eu vi lá a participação, achei que ia ter algum link para isso, né? Seria ideal, né? Para a população sugerir melhoria, sei lá, né? População também tem saber, né? Tem saber técnico também, né? Então, ela pode contribuir nesse aspecto. Ou então, para dizer quais os problemas tem lá, buraco, sei lá, alguma coisa nesse aspecto, né? Porque atualmente muita gente não sabe onde recorrer. E então é isso. Então, pelo jeito, já está incluído nesse REPLAN o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Esse sistema de avaliação de desempenho urbano seria os indicadores, de repente, né? Ô, Jorge, Oi. vou te respondendo aqui para não perder o gancho, tá? Vamos lá. A redação pela 739, que foi a revisão do plano, ela atualiza, né? Ela atualiza a 482, tá? Eu vou botar lá na tela agora. E aí, veja, o artigo 304, né? Integra um sistema municipal de gestão da política urbana. O Fundo, né, Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano, o Sistema de Informações Municipais, o Sistema de Acompanhamento e Controle e agora as redes. Sim. Tá? Então é por isso que eu fiz referência a ele, ao 304,
porque nós criamos agora esse portal das redes, e aí dentro dele, como já existia essa necessidade de ter um portal único, a gente expandiu, a gente foi para além das redes de espaço público, mobilidade e equipamento comunitário. A gente criou ele como um grande portal de planejamento, né? Certo. Tá. Eu não sei se estava vendo na tela ali, que eu projetei. Sim, eu vi, não, eu vi. Eu tinha Perfeito. visto, mano. Ô Jorge, cara, muito boa a tua sugestão, tá? Já gravei aqui. Eu acho que vale muito a gente colocar lá algo aberto para contato, sugestão, alguma coisa nesse sentido. Como eu bem falei, né? A plataforma ela é dinâmica, Jorge, ela não está fechada. Por exemplo, tá? Hoje de manhã, na nossa reunião que a gente fez às 10 da manhã, a gente teve um insight de criar lá um tópico chamado normas urbanísticas. Meio que ser um repositório de todas as normas, não fatiar por tema. Porque às vezes vai ter uma coisa no plano diretor, vai estar outra lá não sei aonde. Não. Então, provavelmente, nas próximas semanas vai ter um tópico novo lá de normas urbanísticas, que vai estar tudo lá dentro. Então, essa tua sugestão é perfeita, tá? A gente vai, com certeza, incluir. Vou levar para a próxima reunião que a gente vai ter sobre a rede de planejamento. E a ideia é essa, tá? A ideia é que a gente se aproprie dela, tá? A gente se aproprie dela e vá melhorando. Essa só para sugerir, a título de conhecimento, São Paulo, o Instituto de Planejamento de São Paulo da cidade, né? Eles têm isso aí, eu vi uma palestra deles, né? Que eles falaram que tem a participação da população, que é bom, né? E a prefeitura não consegue ver tudo a todo tempo, né? Então, Sim, ajuda. sim, claro que sim. O conselho da cidade já é um meio, né, de participação e eu acho que o portal ele vem nesse sentido, sabe, Jorge? De também entregar informações e também vamos deixar aberto um canal ali, não é problema nenhum. A gente já tem isso no Geoportal, né? Lá no Geoportal da Prefeitura a gente tem lá uma página que é para contato, né? Sugestões, dúvidas. Então vamos replicar na Replan ali, com certeza, tá? Eu queria, então, era para ter falado antes, mas acabou esquecendo. Mas parabenizar você e a equipe, né? Pelo trabalho, é muito trabalho, né? O carro não para, você tem que trocar o pneu, o carro andando, né? Então, o importante é que está acontecendo. Parabéns aí. Obrigado, Jorge. Vamos em frente. Ô, João, teu microfone tá mudo, tá? Não sei se tá esse. Desculpa. A Maria da Graça levantou a mão. Maria, por favor. Boa tarde. Também gostaria de... Acho que é importante iniciativa. Estão me ouvindo? Sim, Acho que é uma eu ouço. iniciativa, é um tipo de estrutura como essa, que favorece a transparência das informações, é o que a gente busca, né? Democratização e acesso às informações por parte de toda a população, e, enfim, de todas as estruturas. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade era um esclarecimento, Calil, sobre quando você apresentou lá um item que vai constar sobre os estudos de impacto de vizinhança, assim como também o programa Adote uma Praça, se ele vai ter espaço e vai ser apresentado os documentos referentes aos estudos de impacto ambiental, o empreendimento, aonde se aplicou, como se aplicou, porque isso é importante. Aliás, isto é o que é importante, porque muitas vezes essas totalizações, do ponto de vista de pesquisa, né, de ter informação importante para desenvolver políticas públicas, isso é fundamental. Totalizações são números que, às vezes, não serve para uma divulgação, mas não é importante, não é relevante do ponto de vista de conhecimento da cidade, dos resultados das políticas e para elaborar novas políticas, né? Então, não consegui entender na tua apresentação, acho que seria bom você esclarecer, se for possível,
né? E em relação ao programa Adote uma Praça também, porque muitas vezes a gente só tem as totalizações, mas não tem o programa, o documento, o compromisso de cada proposta individual do empreendimento em relação ao impacto de vizinhança e o Adote uma Praça também, né? Entre outros, mas eu acho que esse me chamou mais atenção porque você falou na sua apresentação. Muito obrigada. Bom, obrigado, Maria. Bom, vamos lá. Em relação ao instrumento do estudo de impacto de vizinhança, sim, tá? A gente já sabe, né, que precisa maximizar cada vez mais a questão da transparência, né, documentos e para além da análise, né, uma coisa é o que está sendo analisado, né, e aí se faz lá a consulta pública, torna público o estudo de impacto de vizinhança. E aí depois tornar público, transparente, aonde é que foram feitas as melhorias, né, as compensações, as mitigações. Então, sim, Maria, a gente está num processo arrumando a casa, tá? A gente já tem isso hoje estruturado dentro da secretaria, mas ainda não está disponível na plataforma tudo como a gente queria. O que a gente tem hoje, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, porque, veja, é uma plataforma que ela vai condensar materiais de diversos setores, tá? De diversos setores. Então, a gente não conseguiu chegar em todos ainda da maneira que a gente queria. Em relação ao EIV, o que a gente já tem hoje aqui? No participação e gestão, já foi incluído os estudos de impacto de vizinhança em análise. Tá? Eu não faço parte desse setor, dessa área na prefeitura, preciso verificar com meus colegas se está atualizado ou não. Eu acredito que sim, porque a última atualização foi dia 26 de abril de 2024. Tá? Porém, só tem os documentos de 2023. Então, esses aqui eu acredito que são os estudos de impacto de vizinhança que estão sob análise hoje. Mas a ideia é que sim, tá? É que a gente torne cada vez mais público. Então, por exemplo, pega um empreendimento desse aqui, a ideia é clicar e acessar aqui o estudo de impacto de vizinhança. Está aqui o PDF, né? E aí ter acesso a ele. Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente conseguir trazer para cá, depois, as mitigações e compensações derivadas do estudo de impacto de vizinhança, né? Que eu acho que isso é a melhor forma de dar essa transparência, né, aos EIVs, né? Tá? Sim, eu acho que isso é fundamental. Sim, a gente concorda, tá? Isso é uma preocupação do secretário Michel também. Eu vejo que ele sempre fala dessa questão interno na secretaria. Hoje isso não está dentro da área que eu atuo, está em outra superintendência, mas eu tenho certeza que isso foi pensado, tá? Eles já começaram a migrar para cá o que está em análise, e provavelmente a ideia é ampliar essa gama aqui depois e trazer as compensações, os locais. A gente já conversou em conversas anteriores de colocar isso em mapa, disponibilizar a localização, né, de onde era o empreendimento, aonde foram as compensações, para a gente conseguir maximizar a transparência. Da mesma maneira, o fundo, tá? O fundo também, a gente tem feito um trabalho agora junto com a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Governo do município, a própria Secretaria de Planejamento, para reorganizar um fluxo interno, né, também do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. A gente vai melhorar todo o procedimento que existia até então, talvez até implantar sistemas internos de gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e a ideia é trazer aqui para essa interface todo o balanço, né, de entrada e saída de recursos, e aí a gente vai seguir exatamente aquilo que está no decreto. A gente está se organizando agora para fazer isso, tá? É um trabalho grande, é um pouco daquilo que o Jorge falou, a gente arruma o carro com ele andando, né? Então, a equipe é pequena e a gente está tentando atacar várias frentes ao mesmo tempo, mas essa questão para a gente ela é bem importante, tá, Maria? Não tá passando despercebido. A gente está bem atento a essa questão da transparência dos recursos, dos EIVs, para deixar isso bem claro. Agora, em relação ao Adote uma Praça, o que a gente fez hoje foi trazer ali para dentro da rede de espaço público os principais documentos e conteúdos relacionados ao tema. Tá? Eu acho, tá? Tenho essa ideia, talvez, a gente pode depois ser corrigido, mas eu acho que
qualquer cidadão que tenha interesse em acessar a documentação de processo de adoção de espaço público, a prefeitura disponibiliza. Só tem que fazer o requerimento, tá? Documento público de adoção de um espaço público, eu não vejo problema. Hoje nós não estamos disponibilizando ele na plataforma ainda, mas também vou levar essa sugestão, tá? Para ver de que maneira a gente consegue trazer. O que acontece? Essa adoção hoje, ela é feita dentro de um sistema, né? E toda a documentação fica dentro do sistema. Então, teria que baixar o documento, né, o setor responsável, e trazer para cá e publicar aqui. Não é algo muito complexo, é mais de procedimento, mas eu vou levar essa questão também que foi levantada aqui no Conselho para a reunião que a gente vai ter sobre a plataforma. A gente tem se reunido semanalmente, tá? Então, essas duas questões que surgiram aqui, 3 já, na verdade, eu vou levar para a próxima reunião. Era isso, tá, Maria, que eu tinha para colocar. João? Gente, não, obrigado, Calil, agradecer a apresentação. Agora eu vou passar a palavra lá para o Alexandre, a gente apresentar questões ali das eleições do Conselho, tá? Se tiverem alguma dúvida no final também fiquem à vontade em perguntar. Alexandre, tá ok aí? Tem como apresentar? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Sim, tá tudo ok aqui. Eu estou usando aqui o perfil da Luísa. Bom, pessoal, inicialmente a gente vai fazer alguns recados de praxe, assim, né? Em suma, a gente duplicou e copiou o processo de 2022, né? Que se iniciou lá em 2020, para quem lembra. Aí foi interrompido pela pandemia, daí em 22 a gente fez, então, a eleição, né? Fizemos uma eleição em tempo recorde até, foi em um mês a gente conseguiu tocar todo o processo, né? Foi com bastante aprendizado, e então, para esse processo, a gente trouxe os aprendizados, né? A lista de aprendizados, a relação o relatório de lições aprendidas, né? Do processo de 2022. Então, algumas coisas a gente já corrigiu, outras coisas a gente está implementando. Nesse meio tempo também teve a inserção de um novo sistema pela prefeitura, né, do Solar BPM. Então a prefeitura hoje está centralizando todos os processos via Solar BPM, o que também nos imputou a necessidade de trazer o processo de inscrição para dentro do Solar BPM, né? Então hoje nós temos um processo que ele é totalmente espelhado dentro do Solar BPM. Porém, nós temos uma espécie de um pequeno portal que a gente providenciou com as informações de base, mas que no frigir dos ovos, né, como diz o Manezinho, quando for para fazer a efetivação da inscrição, ele encaminha para o Solar. Então, eu vou apresentar aqui para vocês como que a gente estruturou o processo, informando também que nós já temos 4 inscrições efetuadas, tá? Então, desde o dia 3 a gente já tem inscrições, tá? Desde o dia 3. Então, ou melhor, desde o dia 2. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui para vocês. Todos estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Perfeito, então. Esse aqui. Pegando aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Ainda não. Como? Não. Ainda não. Não entrou ainda. E agora? Tá entrando. Agora eu acho que está indo. Entrou. Perfeito. Então, aqui vocês podem observar que na página inicial do site da prefeitura, nós temos um botão, que é o Conselho da Cidade, né? Eleições 2020, eleições 2024-2026. Clica aqui, né? Esse botão ele foi criado com a intenção de encaminhar a esse portal, tá? Como a gente aqui tem acesso interno da prefeitura, se eu clicar nesse botão, ele vai encaminhar para outros caminhos que não vão ser diretamente ao portal. Então, eu já separei as páginas aqui, tá? Clicando, então, neste botão, qualquer cidadão, ele vai ser encaminhado para essa página.
onde nós temos aqui um histórico dos processos anteriores de eleição, né, 2018, 20, 22, e o processo 2024, mas ele já abre direto na página do processo eleitoral 2024, onde a gente apresenta aqui uma descrição breve, um link para acesso ao edital que foi publicado no Diário Oficial, né, inclusive a publicação oficial do Diário Oficial, um cronograma básico com as principais etapas do processo eleitoral, definidos lá pelo nosso regimento, né, pela nossa portaria, né, que aprovamos dentro do Conselho. Aqui nós temos o link para que o cidadão clique e seja encaminhado à inscrição em si, e depois mais algumas informações auxiliares, ficha de inscrição guia rápido, e demais informações necessárias. No final da página, nós temos também aqui os arquivos, né, para download, posterior preenchimento e inclusão do processo. Nós temos aqui um guia rápido, explicativo sobre o processo eleitoral, nós temos a ficha de inscrição, e nós temos futuramente, para aqueles que não tiverem a sua inscrição homologada em primeira instância, né, uma ficha de recurso. Tá? Então, da mesma forma como inicialmente eu mencionei, se eu for clicar aqui, vai me abrir para algumas páginas internas de trabalho, né? Mas o cidadão, ao clicar aqui no inscrições, ele vai ser direcionado para essa página. Aí, essa página, pessoal, já é dentro do sistema novo da prefeitura, né? O Solar BPM, que é o nome que a prefeitura utiliza para acesso externo, é o Floripa On, né? Mas o software em si, o programa em si, é o Solar BPM, tá? Então, vocês vão ouvir, quando conversarem com técnicos da prefeitura, vocês vão ouvir ou Floripa On ou Solar BPM. No fundo, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, aqui dentro do Floripa On, daí nós temos todo o portal que foi desenvolvido para efetivação da inscrição das entidades. Então, nós temos aqui algumas informações replicadas, como descrição, né? Uma orientação básica sobre requisitos, como solicitar. E aqui embaixo, está ocultado pelo botão do compartilhamento aqui, nós temos o botão de solicitar. Eu vou ter que interromper só um pouquinho. Aqui. Está aqui. Tem o botão de solicitar. Clicando, então, no botão solicitar, ele vai pedir para entrar com acesso via GovBR. Tá? Então, o cidadão vai botar aqui, isso é um padrão do software da prefeitura. O cidadão, eu tinha deixado pronto, mas a página expirou. Então, o cidadão ele vai botar aqui o CPF dele, né? Depois vai botar a senha, gerar um código de acesso, e ao efetivar isso, então ele vai ser direcionado ao formulário de preenchimento das informações. Tá? Toda a ficha de inscrição que a gente tem, né? Que no processo anterior, vocês vão lembrar que era um PDF, que daí se preenchia, muitas vezes se preenchia à mão, escaneava e apensava o processo junto com os demais documentos, né? Dessa vez, a gente criou um formulário que praticamente espelha essa ficha de inscrição. Então, nós temos um formulário com todas as informações que o cidadão vai colocar na ficha de inscrição, ele vai também duplicar essas informações no formulário. Tá? Qual o objetivo disso? O formulário, ele já automaticamente salva no processo todas essas informações das entidades que foram devidamente preenchidas, tá? Então, isso permite para a gente um double check, né? Futuramente, em próximos processos eleitorais, como a gente está num período de migração, né? No próximo processo eleitoral, possivelmente, a gente não vai mais ter essa ficha de inscrição, vai ser apenas o formulário, né? Então, nesse período de transição agora, nós resolvemos manter a ficha de inscrição e o formulário, né? Até por orientação de alguns representantes de entidades, a STF fez
recomendação, né? Então a gente acatou e mantivemos também a ficha, então, a ser pensada como um documento do processo. Mas a gente, como está nesse período de transição, já mencionado, no próximo processo, lá em 2026, a tendência é que a gente passe só para o formulário em si e dispense a ficha, tá? Então, dentro do software também, dentro do portal, nós vamos ter lá todos os espaços para incluir o download dos documentos solicitados por categoria. Então, CNPJ vai estar lá. Clica no CNPJ, vai estar lá o espaço para fazer o download do documento, né, do PDF do CNPJ. Documento do representante legal, ata, tá tudo discriminado por categorias, né, dentro do portal. O cidadão só vai clicando no item e apensando o documento relacionado. Ao efeito, uma questão importante é que alguns documentos eles não são obrigatórios. Por exemplo, aquele documento que atesta a participação da entidade em desenvolvimento urbano no município nos últimos 2 anos, ele só vai ser obrigado para quem não é atualmente do conselho. Então, ele não é um item obrigatório, né? Então, quem hoje faz parte do conselho e vai concorrer a uma reeleição, ele não vai precisar apensar aquele documento, ele vai fechar o processo. Quem não é do conselho e não apensar esse documento, ele também vai finalizar o processo, só que vai ficar faltante. Então, a gente vai entrar em contato para que a pessoa, no caso, né, ou a entidade, complemente esse procedimento, né? Para a gente evitar, ao mínimo, só um minuto, para a gente evitar ao mínimo esse trabalho na fase de recursos, né? O que a gente entender que faltou documento, que a gente puder fazer um bate-bola junto com as instituições antes do dia 10, para que as instituições complementem essa inscrição, a gente vai fazer, né? Até como forma de desempenhar nosso papel em orientar o pessoal, tá? Então, o portal, ele está bem seguro, assim, ele já vem rodando na prefeitura desde o início do ano, ele é um portal bem robusto, não tivemos problemas até então com o portal em si, e acredito que ele vem auxiliar bastante nessa nossa etapa aí de construção das inscrições, tá? Eu não sei se todos os membros aqui, os representantes que fazem parte hoje do conselho, se já deram uma olhada no portal, se já surfaram ali, se já viram as informações apresentadas e se tem algumas perguntas a serem feitas, algum pedido de esclarecimento e até sugestão de complementação de algumas informações, né? Eu acho que então a gente abre a palavra. A gente está com uma certa dificuldade aqui, em virtude de ser a nossa rede interna, né? Em virtude do nosso Wi-Fi também. Então, estava pronto aqui algumas coisas, a página expirou, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação, vou abrir de novo meus dados ali, e daí depois, se for o caso, eu volto a apresentar o formulário em si, né? O processo dentro do Solar para vocês. Mas acredito que tá bem fácil acesso, né? E seria interessante que os membros atuais do Conselho dessem uma olhada nas informações e nos dessem esse feedback. Tá? Então, eu repasso a palavra, deixo aberto a considerações e repasso a palavra para o João. O Hélio tinha levantado a mão, Hélio, não sei se tu baixou. É só no sentido de dizer, Alexandre, que a apresentação não estava acontecendo, mas está tudo certo. É engraçado, para mim aqui estava, mas, enfim. Para mim aqui ficou travada a tela dele numa tela lá do Zoom ali. Que estranho. Alexandre, você ia falar alguma coisa? Só João, desculpa, tá, que eu acho que está com um pequeno delay aqui também. Então, Hélio, peço desculpas aí, a gente realmente, o nosso Wi-Fi aqui na sala não está dos melhores, a gente está tentando resolver esse problema aqui, deve ter sido algo relacionado a isso mesmo. A gente está peticionando alguns repetidores aqui para ver se melhora essa qualidade do nosso Wi-Fi aqui, tá? Obrigado, parabéns, Alexandre. Parabéns. Por favor.
Alexandre está com a mão levantada, não sei se foi sem querer, se você queria falar alguma coisa. Não, tem só uma dúvida quanto ao preenchimento, João e Alexandre. Quando a gente abre aqui para preencher, né? Tem os dados da entidade, os representantes, enfim, mas o primeiro dado que aparece aqui é o do solicitante, né? Esse aqui não é qualquer pessoa, posso pedir para uma secretária, ou solicitante, não interessa ser da associação ou não, né? Idealmente, que o solicitante seja um preposto da associação, né? Que possa efetivar... Oi? Eu acho que o áudio está aberto. Desculpa, deixei aberto o microfone aqui, desculpa. Ah, perfeito. Eu que peço também. Idealmente, a gente entende que seria interessante que um preposto legalmente habilitado da instituição que fosse fazer essa solicitação, né? Não temos algum tipo de restrição quanto a isso, desde que seja definitivamente alguém legalmente habilitado para fazer petição em nome da instituição. Mas são os dados da pessoa física, né? Sim, por isso que informamos que o adequado é que seja algum preposto legalmente habilitado pela instituição. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Não, né? Então, assim, gente, se tiverem mais alguma questão, alguma dúvida, encaminhem para a gente ali, encaminhem para mim, que daí eu encaminho com o Alexandre também e respondo isso no grupo. Né? A gente tem ali até dia 10 são as inscrições. No site tem todas as informações, mas, havendo qualquer questão ou qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Perfeito, João. Eu gostaria de fazer só mais um adendo, né? Aproveitar essa apresentação do Calil. Na medida que a gente evoluir com o portal do Replan e com o portal do Conselho da Cidade, a migração do Conselho da Cidade definitivamente para dentro do portal da Replan, muito provavelmente todas essas informações relacionadas às eleições também vão estar lá associadas ao portal da Replan, né? Então, a gente está num processo de evolução contínua, de melhoria nesse sentido, de centralização das informações, de transparência dessas informações, né? E, claro, a gente não vai acertar tudo 100% o tempo todo, né? Mas a gente sempre tenta evoluir e a gente solicita que nessa evolução que vocês nos auxiliem nisso, então que vocês olhem os portais, que vejam se está faltando alguma informação, porque a tendência é que daí a gente vá guardando e salvando esses portais para a migração futura, para que o próximo processo eleitoral seja cada vez mais redondinho, né? A gente já tem uma melhoria em relação ao anterior, mas a gente gosta de prezar por essa qualidade e melhoria contínua. Então, a gente só atinge isso com a coletividade. Então, reforçando novamente o pedido para que todos os conselheiros deem uma olhada. Se ficar alguma dúvida, entre em contato. A gente vai responder o mais breve possível, tá? Estou à disposição de todos os senhores aí do conselho. Eu acho que é isso, Ivana. Agora, o Carlos, acho que naquela questão de fruição. Boa tarde, Carlos, tudo bom? Oi, boa tarde. Carlos, a gente está dentro do comitê gestor do plano diretor, a gente está estabelecendo os critérios do estudo específico de fruição. Deve ser liberado nos próximos dias, mas a gente já está fazendo análise de estudos específicos, né, de casos concretos específicos, até eles estão nos dando subsídio para fazer o regramento específico, né? Então, não sei se a tua pergunta é porque você já fez uma solicitação ou se você não está conseguindo fazer uma solicitação. Mas a ideia é que, havendo o incentivo de uso de fruição, né? Se você quer usar o incentivo de fruição num projeto, que já dá para entrar com um pedido de solicitação específica e ele é só físico no pró-cidadão, tá? Assim que a gente tiver os estudos definidos, aí sim ele vai abrir um assunto específico online, também no Floripa On, para todo mundo conseguir protocolar. Não, na realidade, não sou eu. Eu recebi um questionamento, né, por parte de algumas pessoas que estão com o processo lá e que não sai, o processo não anda, está demorando, não tem maiores informações.
Eu só aproveitei a reunião hoje, né, para tentar tirar essa dúvida e tentar esclarecer para o pessoal ficar calma que vai Claro. andar em que momento, né? Se for dentro do processo de aprovação, hoje a gente está começando a indeferir os pedidos. Indeferir não, né? Pedir para que seja aberto um pedido específico de fruição, tá, Carlos? Então, se está parado por esse motivo, a gente já está soltando, mas a pessoa tem que entrar com um pedido de solicitação específica daí em relação à fruição. Tá bem, ok. Ok? Obrigado. Pessoal, eu acho que finalizadas as apresentações, foi pedido do Jorge Getúlio, então, na última reunião, que a gente fizesse as aprovações das próximas pautas. Para a pauta da próxima reunião, a presidência não tem ainda uma sugestão. Muito provavelmente a gente vai entrar com alguma coisa do conselho e outras definições do plano diretor, se saírem até lá. Mas eu também gostaria de saber se alguém tem alguma sugestão ou de assuntos ou de questões que devam ser abordadas pelo conselho, para que a gente busque outras pessoas da prefeitura para fazer esses esclarecimentos, essas apresentações, por aí vai. Hélio? Presidente, eu não sei se a próxima reunião do Conselho da Cidade vai ser posterior à eleição, mas se for posterior, daí eu acho que seria incluir na pauta também o resultado das eleições aí, para que pudesse ser devidamente registrado na reunião ordinária. Uhum. Eu acredito que não vai ser, mas a gente confere se for. Vai ser no dia 3 de junho. Então, a gente vai estar... Eleição é dia 6. Isso, a eleição e a apuração de votos vai ser no dia 6. Então, a gente não vai ter ainda finalizado a eleição, tá? Obrigado. Mas já pode ficar como sugestão para a pauta de julho, talvez. Até porque tem a posse, né? Isso. Jorge Getúlio? Então, eu queria sugerir abordagem sobre sistema de acompanhamento do plano diretor, que é o que consta no artigo 304, né, que é um dos instrumentos, né? Uhum. Situação do sistema de acompanhamento do plano diretor. Jorge Getúlio, a gente sabe que esse sistema, ele não é um sistema único, né? São vários sistemas juntos, alguns deles já estão rodando, e daí por isso a gente já pode apresentar, e outros ainda não, né? Então, eu vou verificar ali junto à SMPIL o que a gente já consegue apresentar dentro daquilo que já existe, né? Principalmente do geoprocessamento. Tem várias informações ali da gestão do plano diretor. Mas tem que ter um sisteminha com esse nome, alguma coisa, né? Quer dizer, do momento agora ele não é um sistema, ele é coisa solta, né? É que o sistema, ele é mais... Então, mas não está com... Quer dizer, eu não vejo como sistema agora. Se eu tiver que procurar alguma coisa, eu tenho que ir lá, tenho que ir cá, né? Não está... Assim, ele não está agregado, né? Como um sistema, né? Bom, a gente pode discutir isso melhor, Jorge Getúlio, mas assim, é importante a gente entender que o plano diretor, ele é ultra complexo, a gente não vai ter um sistema só com todas as informações de gestão do plano diretor. Eu vou ter vários sistemas que vão me dar indicadores, e esses indicadores sim podem estar reunidos ali na Replan ou algo do gênero, né? Mas lembrar que eu não estou assim, ele está lá escrito, né? Então, está escrito também o instrumento, tem um fundo municipal, um sistema de avaliação que são os indicadores, né? Sistema de informações municipais e o sistema de acompanhamento e controle do plano diretor. Aliás, isso acho que mais à frente diz que tinha até que ser apresentado o conselho, né? Eu vou verificar com o planejamento urbano, mas com certeza isso não vai estar, não é um sistema único, assim, a gente pode reunir as informações num lugar só, mas os sistemas serão vários, isso... Então, essa explicação tu não, quem for trazer, né, na próxima, por favor. Obrigado. A gente pode abordar, sim. Tem mais alguém com a mão levantada? Maria da Graça? Sim, nesse sentido também eu tenho essa preocupação que o Jorge Getúlio apresentou, de que forma o Conselho vai acompanhar
esse processo, e se isso vai ser só ao final das coisas já estarem feitas e prontas, que eu acho bastante ruim. Eu penso que o Conselho deve participar e acompanhar desde já essas adequações. E, assim, também a minha dúvida e a minha preocupação é como é que vai se dar a participação do Conselho em relação ao Comitê de Consolidação do Microzoneamento. Tá, em relação ao sistema, Maria da Graça, desculpa, talvez eu não tenha entendido direito, mas tu perguntou sobre a participação do Conselho no desenvolvimento do sistema? Não, nas adequações que estão sendo desenvolvidas em relação ao plano diretor. Exatamente a questão do Jorge, de como é que vai ser feita a participação deste conselho em relação a essas adequações. Presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento, se possível. Claro, pode fazer, Karine. Jorge, e aí acho que responde a Maria da Graça. Vamos lá, gente, quando houver a palavra sistema, nem sempre a gente está falando de plataforma tecnológica, tá? Sistemas são várias situações que acontecem dentro de uma mesma sinergia, né? Isso gera um sistema. E às vezes são partes, tá? São partes. Como a Ivana colocou, a gente tem diversas plataformas na prefeitura e elas vão trazer ali o que é o sistema de avaliação do plano diretor, tá? De acompanhamento do plano diretor, né? Lá na lei, tá? Na 482, revisada pela 739, Jorge, não tem lá, né? Do sistema de acompanhamento e controle do plano diretor. O que ele fala, né? Que o sistema, ele se dá pelo monitoramento e controle do plano, que é feito... Está em um microfone aberto. Analisando a eficiência dos seguintes serviços, tá? Consulta de viabilidade, aprovação e licenciamento de projetos. Isso hoje é uma secretaria específica que cuida, que é a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que tem sistemas próprios para isso. O item 2 lá, fiscalização de obras e instalações, tá? Também outra secretaria, né? Que cuida disso. Já vou chegar ali, outra secretaria. E depois o terceiro é o monitoramento e fiscalização de uso e ocupação do solo. Nós temos um outro sistema, né, que era o Monitora Floripa, que a gente faz o monitoramento de uso e ocupação do solo, com uso de drone e tal. Implementação de planos e estratégias, né, e ações relacionadas ao plano diretor. Então, assim, eu falo assim, já estou antecipando a apresentação, né, que nem tem, não sei se vai ser pauta, mas provavelmente a Secretaria de Planejamento Urbano, ela entende dessa maneira, tá? São partes de um todo. O acompanhamento do plano diretor são partes de um todo. A gente vai trazer as ações, né? A avaliação conforme a lei descreve, as consultas de viabilidade, o monitoramento de uso e ocupação do solo, mas não existe um sistema, uma plataforma tecnológica que faz isso sozinha, tá? A gente é dividido em várias secretarias e plataformas tecnológicas para chegar nesse acompanhamento do plano, tá? E aí o Hélio até colocou ali a questão da sistematização, né, Hélio? A sistematização, ela pode ser feita através de relatório, ela pode ser feita através... O que a gente pretende, né? Usar a rede de planejamento como um portal de sistematizar. Então, entregar na rede de planejamento esses números, né? Obviamente que a gente está começando pelas secretarias mais parceiras, mais próximas. Então, a secretária Ivana tem trabalhado muito próximo do planejamento urbano para a gente melhorar essas ferramentas. Agora, chegar lá na Secretaria de Segurança Pública, que tem sistemas próprios, procedimentos próprios e tal, provavelmente vai levar um tempinho a mais, mas assim, eu acho que é fundamental que o Conselho siga nessa construção, Hélio, Jorge, mas nesse momento a Secretaria de Planejamento tem esse entendimento, tá? Desse sistema que está previsto no plano diretor. Então, mas mantenho, então, a sugestão de uma apresentação mais técnica, né? E mais completa sobre isso, por favor. Obrigado. O que produz um pouco de confusão, pessoal, é que uma coisa é o módulo de software que gere, organiza e coleta as informações e processa isso, né, do sistema de informação, da sistematização das informações. Isso talvez tenha provocado um pouco de falha no entendimento do processo. Obrigado.
Isso mesmo. Obrigada, Calil, pelas informações. Mais alguma sugestão de pauta, conselheiros? Eu não sei se ficou claro que eu perguntei também em relação ao como é que vai se dar a organização do Comitê de Consolidação de Microzoneamento que foi falado. Ele já foi implantado, está sendo... E de que forma que o Conselho vai participar e vai acompanhar esse trabalho? Maria da Graça, o Calil também hoje está como coordenador do Comitê de Microzoneamento. Esse comitê ele foi criado junto do plano diretor e ele está rodando há algum tempo já. Tudo aquilo que está sendo feito dentro desse comitê está tendo transparência e ele está na Replan, né, Calil? Me corrija se eu estiver enganado. Todos os processos, os procedimentos, as análises técnicas, as deliberações estão todas publicadas no site da Replan. E por isso a importância do site, né, da Replan hoje, porque é ali que tem todas as informações, até para que os conselheiros tenham informação sobre aquilo que está sendo deliberado e aquilo que está sendo proposto, e eventualmente trazer em pauta alguma coisa. O microzoneamento ele foi dividido em etapas, isso também está explicado ali no site da Replan, e dentro dessas etapas houveram trabalhos específicos a serem feitos. O mapa hoje que está no geoprocessamento, como mapa vigente, ele já é fruto do trabalho desse comitê. Então, convido, né, todos os conselheiros a visitarem ali o site da Replan e visualizarem tudo que foi colocado de forma a dar realmente transparência dos trabalhos que estão sendo feitos. Foi um trabalho técnico, bem embasado, que vale a pena realmente acompanhar. Calil, você quer complementar com mais alguma coisa? É uma comissão feita exclusivamente por servidores públicos, é isso que ela queria ouvir. Isso, não, perfeita fala, Ivana. Maria da Graça, a lei, a revisão do plano diretor, ela trouxe um artigo lá no final que criava esse grupo, que era o grupo que consolidava o microzoneamento, pois nós tínhamos problema na lei 482, no processo legislativo dela. Aquelas emendas legislativas, nem todas foram incorporadas ao mapa. Então, volta e meia, chegava alguém na Secretaria de Planejamento ou na Desenvolvimento Urbano, olha, o mapa diz que o zoneamento é esse, porém eu tenho aqui uma emenda aprovada, votada na Câmara, que não está refletida no mapa. E isso aconteceu uma série de vezes, e aí se criou, então, esse comitê de consolidação do microzoneamento para fazer esse trabalho. Foi feito o trabalho, foram feitos em etapas, foi produzido um relatório, isso está disponível lá na rede de planejamento, na página do microzoneamento, e todo esse material foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Tá? A gente fez uma apresentação para eles, explicou como que foi feito o trabalho, e por hora está como concluído o trabalho do microzoneamento. Tá? Agora a gente tem uma outra etapa de trabalho, que é um grupo de trabalho que trabalha com o mapa oficial. Aí é para corrigir ele com instrumentos que a lei trouxe, não é esse trabalho de emenda legislativa. Mas, Maria da Graça, se ficou alguma dúvida, a gente pode fazer uma pauta específica para explicar todas as etapas que foram feitas, o que já foi feito até agora e o que ainda está sob análise do comitê e como que está funcionando, tá? Seria interessante. Acho que sim, pode ser. Que foi apresentado no ano passado. Foi apresentado no ano passado? Desculpa, não. Isso, foi apresentado ano passado, né? O trabalho do microzoneamento referente aos decretos, né? As emendas, perdão. E o que foi criado agora é o GT de zoneamento urbano, né? Que daí é outro tipo de trabalho. Mas a gente pode apresentar e deixar mais claro o que é cada coisa novamente, tá? Gente, por hora, acredito que seja isso. Tem mais alguma sugestão? Ninguém mais levantou a mão? Então, eu vou chamar o comitê de organização da Conferência das Cidades, provavelmente ainda essa semana, para a gente fazer a nossa primeira reunião, né? Só para informar. E, precisando, a gente faz uma extraordinária também por conta da conferência, ok? Por hora, encerramos a reunião do Conselho da Cidade de hoje. Obrigado, pessoal. Boa tarde. A gente fica à disposição. Obrigado, presidente.
Obrigada, Calil, pela participação. Obrigado, pessoal. Da melhor forma aí, a gente se coloca à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada, boa tarde.